Vamos nessa? Vamos lá. Bom, o iPlasma é uma startup jovem, ela tem Uhum, 6 meses de idade, uhum, ela já tem CNPJ, tem KNAI, está tudo direitinho, mas ela levou um ano de gestação. Então, ela foi gestada em 2023, tá? uhum, E está começando trabalhos agora. O iPlasma é um nome que significa Waste to Energy by Plasma, né? uhum, Mas também tem We Plasma, nós plasma, né? E uhum, para nós o nome plasma é importante. Então a ideia é tratar resíduos sólidos e já estamos migrando para líquido também, né? Por plasma térmico, né? uhum. Pode avançar, Eli, por favor? Você avançou dois aí, volta um, por favor. Essa daí. Essa aqui. Então, olha, em média, tem um benchmark aí que, em termos de resíduos sólidos urbanos, né, cada pessoa gera 1 quilo por dia. Uhum, Então, são impressionantes 3 bilhões de toneladas de lixo por ano uhum, no planeta. Se algo não for feito, né, o planeta, no longo prazo, vai virar um enorme aterro, né? uhum, Outra coisa importante é que é uma correlação direta entre produção de lixo e consumo de energia. Quanto mais evoluída uma sociedade, mais ela produz lixo e mais ela consome energia. Próximo, por uhum, favor. Então, as soluções para esse problema nós colocamos em 4 grupos. As soluções atuais praticadas no mundo todo e no Brasil são lixões, uhum, aterros não controlados e aterros controlados, né? O estado de São Paulo, nós estivemos na Secretaria do Meio Ambiente, ali em Alto de Pinheiros, né, conversando com os especialistas lá, e oficialmente eles dizem que São Paulo não tem mais lixão. uhum, Ótimo, tá? Mas, vamos dizer, 40% dos aterros dessa ordem são valas não controladas. uhum, E é um buraco que virou lixão, né? Isso está poluindo terra e água, né? uhum, Os aterros controlados, é um da ordem de 60%, são obras de engenharia. Eu vou falar disso. uhum, Existem soluções parciais que estão colocadas aí, parciais porque elas envolvem no máximo 5% do lixo. 95% não entra nessa história. Então, uhum, não é uma solução que resolva. Aí uhum, tem soluções integrais, existem tecnologias de incineração e gaseificação, né, com geração de energia, são soluções mais modernas, né, uhum, mas nenhuma delas oficialmente existe no Brasil ainda. Nenhuma delas. uhum, Existe uma tal de ABREM, né, Associação Brasileira de Resíduos e Energia, né, ela perguntada oficialmente, ela diz não haver nenhuma solução waste to energy no Brasil implantada hoje. uhum, Então, o que a gente está advogando como solução definitiva é a gasificação por plasma, tá? Com uhum, geração de energia. uhum, Pode avançar, por favor? Lixão. Lixão não tem nada de bom para falar dele. Eu só queria uhum, comentar duas coisas, que já teve uma data que foi 2014, que oficialmente era para acabar com os lixões do uhum, Brasil, não foi obedecida, foi empurrada para 2024. E, pelo mapa, pela situação, né, nós sabemos que politicamente vão querer empurrar mais para frente. Agora, sem dúvida nenhuma, a tendência mundial é eliminar essa solução. Próximo, por favor. A próxima são os aterros. Estou falando dos aterros controlados. Essas são obras de engenharia, existem normas para isso, ocupa grandes áreas, por mais que sejam bem feitos, acabam poluindo
solos e os lençóis freáticos. A decomposição dos orgânicos gera metano, né? O que não é bom. Tem um alto Uhum. custo logístico de manutenção, né? E a tendência é também desaparecer em uma década, porque as pressões já começaram, Uhum. né? Para você ter uma ideia, São José dos Campos tem um lixão que produz metano para produzir energia, tá? Mas produz também 350 toneladas dia de chorume, Uhum. né? Isso a Sabesp pega, dilui e joga no rio, Uhum. né? Isso para mim é um crime. Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe disso, né? Pode avançar? Falando do metano, né? O biogás, que essencialmente é metano, os dados mostram que praticamente 90% vai para a atmosfera. Por mais que seja bem feito o aterro, se captura no máximo 10%, né? E isso está sendo utilizado para produzir energia elétrica, né? Então, São José dos Campos já tem isso, né? E alguns políticos comemoram isso como se fosse uma enorme de uma vitória tecnológica, né? Acontece que o gás metano, segundo a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, é Uhum. 28 vezes pior que o CO2 Uhum. para o efeito estufa, que é uma molécula que acumula mais calor do que o CO2, né? Então, isso não é solução, né? Continua sendo um problema. Pode Uhum. avançar? Bom, subindo o nível, nós temos a solução de incineração ou Uhum. algumas soluções de gaseificação, né? São soluções mais modernas, Uhum. trabalham com temperaturas da ordem de 1000 graus centígrados, né? Se você procurar, tem um filminho aí celebrado, colocando Singapura como benchmark mundial, apresentando como se fosse a melhor solução do mundo, né? Uhum. Agora, essa solução pode requerer pré-preparação, né, do lixo para entrar na usina Uhum. e da ordem de 10% do que entrou vira cinzas. Uhum. Então, muito material preocupante vai parar nas cinzas, né? Singapura, por exemplo, eles estão colocando as cinzas numa ilha artificial. Uhum. Então, esse material vai acabar indo para o mar, né? E essa temperatura da ordem de 1000 graus centígrados, ela não, e com a participação do oxigênio, Uhum. ela não é capaz de acabar com certas moléculas que são produzidas da classe dos furanos e dioxinas, que são tóxicas e cancerígenas, né? Essa é a razão porque a grande iniciativa que estava sendo praticada em Barueri, seria a primeira usina desse tipo do Brasil, né? Foi embargada pelo Ministério Público Ambiental, Uhum. tá? É uma solução que produz energia elétrica, né? Por isso que, Uhum. a partir daí, essas são tecnologias waste to energy, tá? Uhum. Pode avançar? Bom, chegamos então agora na nossa proposta. É uma solução inovadora, como eu vou demonstrar, é state of the art, não existe nada mais moderno concebido no momento. A primeira grande diferença é que, com o plasma, nós trabalhamos com temperaturas da ordem de 10.000 graus centígrados. Uhum. Isto é mais alto do que a temperatura da superfície do Sol, Uhum. né? Uhum. Uhum. Pode aceitar um monte de tipo de lixo e sem preparo, tá? Sem oxigênio, né, o lixo é reduzido a moléculas simples, né, ao Uhum. nível atômico, né? E nós formamos dentro do reator três camadas.
Camada superior é tudo que é orgânico e tem carbono vira um gás chamado syngas, uhum, synthetic gas. Né? E o material inorgânico ele se torna inerte e forma duas camadas. Os metais vão para baixo, né? E ficam a forma líquida, podem periodicamente ser retirados. E forma-se também mais uma camada que nós chamamos de cerâmicos, né? Que adquirem uma configuração, quando resfriado, vítrea e que pode ser usado em construção civil. Tá? uhum, Produz energia elétrica com alta eficiência. Vou mostrar isso. E nada nocivo retorna à natureza. É possível que a gente monte uma estrutura que volta para a natureza do lixo apenas oxigênio. uhum, Né? Pode avançar? Isso aqui é um infográfico que explica como é que a coisa funciona. Eu vou me deter aqui um pouquinho mais. uhum, Primeiro que é, pode entrar nesse reator um monte de coisa. Por exemplo, poderia entrar carvão. Tá? Então, se alguém quiser fazer uma termoelétrica de carvão, ao invés de fazer como existe hoje em vários lugares, né, faz por plasma. uhum, Né? Todo o material orgânico do carvão vai virar syngas. Como o uhum, conteúdo do carvão deve ser elevado nisso, vai dar muita energia. Tá? Mas também pode entrar qualquer tipo de biomassa, pode ter poda de árvore, né? Pode entrar qualquer resíduo de petróleo, coque, e pode entrar lixo. uhum, Tá? Então, os sólidos vão para baixo e podem ser periodicamente vazados. Tá? E o gás, ele sai do reator com uma temperatura da ordem de 1.000 graus centígrados. uhum, Então, uma primeira opção que a gente tem é resfriar esse gás. A gente uhum, resfriar esse gás com água, a gente gera vapor. Tá? Tem hospitais, por exemplo, que podem consumir vapor, mas vapor também pode tocar uma turbina e produzir energia elétrica. uhum, Tá? Ah, o gás, né, uma vez resfriado, o gás tem toda uma química que eu acho que vai ser criada no futuro chamada resíduo-química, assim como tem petroquímica. Né? A gente pode tirar ácido sulfúrico uhum, e outros materiais, né? Mas esse gás, essencialmente, ele é monóxido de oxigênio, de carbono e hidrogênio. Tá? E uma vez resfriado, a gente pode pegar o hidrogênio, por exemplo, e tocar uma célula combustível. uhum, Tá? Agora, tem muitos clientes que querem o hidrogênio. Por exemplo, a gente está conversando com o grupo JBS, eles, ao produzir lá no Pernambuco, por exemplo, gordura hidrogenada, eles estão consumindo 10 mil metros cúbicos de hidrogênio dia. Então, eles querem hidrogênio. Tá? Então, aplicações de hidrogênio existem. Então, essa é uma técnica que leva diretamente ao hidrogênio. uhum, Tá? E não podemos comprovar isso solidamente no momento, mas existem evidências que esse processo de produção de hidrogênio é muito mais barato e eficiente do que fazer a eletrólise da água, que é o chamado hidrogênio verde. Tá? Esse processo já está enquadrado com hidrogênio turquesa, tá? E já existe até documentos do governo anterior sobre isso. Tá? uhum, Bom, com monóxido de carbono e hidrogênio, a gente ainda pode produzir combustíveis, tá? E pode produzir fertilizantes. uhum, Então, tem toda uma química que é possível a partir
desses elementos simples, né, que é o syngas. Uma outra possibilidade é a gente reduzir o CO, obter o carbono puro para, por exemplo, fazer grafeno, né? Então, existem técnicas hoje para obter grafeno a partir de carvão, né, grafita, etc. e Uhum. tal, mas isso dá muito trabalho, né? Aqui você teria um caminho para obter carbono para grafeno mais rápido, tá? Outra possibilidade que existe, você pega o syngas aqui, ele é combustível. Tem hidrogênio e tem CO, né? Então, ele já resfriado, você ainda pode queimar num ciclo Otto e produzir mais eletricidade, Uhum. né? Então, desculpe eu ter gasto um pouquinho mais Não, de tempo perfeito, perfeito, perfeito. nesse infográfico, mas eu queria só dar uma ideia para você das diversas possibilidades que tem nesse processo. Uhum. Pode avançar, por favor? Bom, aqui eu faço uma comparação entre incineração e plasma, né? As duas tecnologias produzem syngas, as Uhum. duas produzem energia elétrica, né? E imagina que a gente já chegou num momento que a gente está processando todo o lixo novo. Então, todo o lixo novo que chega, a gente já está processando, né? O que é um grande desafio, né? Então, você pega Santo André está produzindo 750 toneladas de lixo urbano dia, né? E está produzindo 140 toneladas de lixo hospitalar mês, Uhum. né? Pô, a gente processar tudo isso e garantir que todo o lixo novo está sendo processado já é um desafio enorme. Mas imagina que a gente já venceu esse desafio, aí tem o bônus. O bônus é a gente acabar com os aterros. É minerar os aterros e fazer com que eles desapareçam. Uhum. Os aterros mais jovens têm ainda um conteúdo carbônico que dá para aproveitar. Os aterros mais velhos têm pouca energia a dar, tá? Uhum. Mas, uma vez que a gente tem atingido, vamos dizer, a autossuficiência do lixo novo, a gente pode começar a minerar, né? Injetando pouco a pouco o aterro nas usinas, né? Então, a possibilidade de acabar com todos os aterros que já foram desenvolvidos existe, né? Uhum. Agora, o plasma é uma tecnologia mais limpa e mais eficiente, tá? Então, o lixo que entra, ele tem uma gravimetria e tem um conteúdo energético, né? Esse conteúdo energético, parcialmente, digamos, uma parte substancial é usada para tocar a usina, dar autossuficiência à usina, e tem uma sobra líquida. Essa dissertação de mestrado está colocada aí no pé da página, né, Uhum. 2016, na Suécia, ela foi feita por um chinês, visando estudar processos para processar o lixo municipal de Xangai, né? E essa dissertação que fala que a incineração, no máximo, vai liberar 27% de energia, enquanto que o plasma, tá, pode chegar a 33% de energia líquida. Uhum. Então, não é só a eficiência. Eu comento aqui novamente que tem dois aspectos importantes. A solução plasma não gera cinzas, tá? A incineração, sim, e a solução plasma não gera gases tóxicos, tá? A incineração, sim, tá? Então, é pelo menos três grandes vantagens. Não tem cinzas, tá? Não tem gases tóxicos e tem uma eficiência energética maior.
Uhum. Tá? Pode avançar, Hélio, por favor? Bom, este quadro aqui também merece uma atenção um pouco maior. Ele foi produzido num documento de 2013 da Westinghouse, né? Lá em cima, você vê que em 1983, a Westinghouse produziu a primeira planta piloto do planeta, né, processando 48 toneladas por dia. Tá? Aí interessante, né, esse quadro foi feito por eles. Em 99, eles se aliaram a Hitachi, no Japão, né, e fizeram a primeira usina do Japão de 24 toneladas dia. Uhum. Tá? E ali está o tipo do lixo que está sendo processado. MSW é Municipal Solid Waste. Né? Uhum. E aí, em 2001, fizeram uma outra de 220 toneladas. Né? Em 2008, a primeira usina da Índia, 78 toneladas. Em 2012, a primeira chinesa, né? Em Wuhan, a capital do Covid-19. E eles dizem aí, então, que os geradores, né, já tiveram geração um, 2. O documento é de 2013, eles estão falando em geração 4. Talvez agora a gente já esteja em geração 5. Né? Pode avançar, ele, por favor? Bom, eu reuni até o momento material de 3 referências. Tá? A mais recente de 2020, com usinas consideradas comerciais, portanto, em TRL 9. Né? E essas 12 aqui estão nas Américas. Então, é Estados Unidos e Canadá. Né? Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para a alta variedade dos resíduos, né, que estão listados aqui. Então, tem resíduo municipal, tem resíduo de saúde, tem resíduos militares, tem biomassa, né? Tem resíduo industrial, resíduos perigosos, refrigerante, tá? Tem resíduos de navio, né? E aqui eu queria chamar a atenção que essa tecnologia ela foi desenvolvida com interesse militar, Uhum. porque você imagina um grande porta-aviões com milhares de pessoas a bordo, né? Até, digamos, a década de 70, esse lixo era jogado no mar, né? Porque na Marinha Brasileira, que os dias de mar são poucos, eles recolhem o lixo e traz para a terra quando desembarca. Né? Mas na Marinha Americana, tem porta-aviões que fica 3, 4 meses no mar. Né? Então, sim, eles jogavam no mar. E, ao fazer isso, eles davam ao inimigo uma forma de fazer o tracking da Uhum. esquadra. Né? Então, eles descobriam para onde que a esquadra estava indo. A partir do emprego dessa solução militar, né, eles deixaram de jogar o lixo no ar. Né? O lixo desaparece dentro do porta-aviões. Né? Já existem navios comerciais, pelo menos da classe Carnival, que já empregam essa solução também. Né? E a tendência mundial, o que é que é? É obrigar que todos os navios, sem exceção, né, tenham uma usina dessa a bordo, né, para não poluir o oceano. Né? Aqui na coluna seguinte tem a capacidade das usinas. Você vê que tem desde 1 tonelada dia na área médica até 85 toneladas dia no Canadá. Tem aí a Uhum. localização das usinas e o ano de comissionamento da usina.
Pode avançar? Aqui são 8 usinas que estão na Europa. Também chama atenção para a variedade dos lixos tratados. Então, entrou aí asbestos e entrou tannery. Tannery é material de cortume, né? Ah, a variação vai de 5 toneladas até a maior usina em andamento hoje, que é 1.000 toneladas dia, que está na Inglaterra. Tá? Pode avançar? Quem mais avançou no planeta foi a Ásia. Tanto é que eu tive que dividir a tabela em duas, senão a gente não conseguiria ler a tabela. Tá? Então, chama atenção novamente para a variedade do lixo. Aqui tem lixo eletrônico, né? A, a variedade da produção. O menor aqui está 4, o maior está 300, lá no Japão. Né? E pode avançar. Aqui tem mais 13 usinas. Né? E você tem desde uma usina minúscula, meia tonelada dia em Taiwan, né, até uma de 150 em Wuhan. Tá? Resumindo o resultado dessas 4 tabelas, pode avançar, por favor? Então, tudo que está vermelho aí é país que tem usina. E eu destacaria como países líderes, aqueles que têm mais de uma, então, é Estados Unidos, Canadá, França, Índia, China, Taiwan, Coreia e Japão. São 8 países que têm mais de uma. Tá? E eu digo que essa lista que eu comecei a fazer semana passada, tá? Ela está só no começo. É, 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 há uma carência das usinas mais recentes, né? Ou seja, essa disposição aí vai melhorar e aumentar bastante. Agora, eu chamo a atenção, você sabe, nesse mapa mundi aí, onde é que passa o Equador, né? E não existe nada ao sul do Equador, né? Então, aí, na nossa iniciativa, há um pioneirismo. E esse Uhum. pioneirismo está encantando. Tem certos clientes, né, que estão entusiasmados com a possibilidade de se apresentarem ao mundo como responsáveis pela primeira usina ao sul do Equador. Né? Pode avançar? Bom, à esquerda aqui eu tenho uma certificação produzida no Japão, né, no ano 2000. À direita eu tenho a tradução dela para o inglês, né, chama atenção para a data, 1º de setembro do ano 2000. Né, o aplicante é a Hitachi Metals, né, o representante é um tal de Yoshihiro Honda, né, tem o endereço dele ali, em Tóquio. Tá? Pode avançar? Então, dessa certificação, que já tem 24 anos de idade, né, eu coloco os highlights, né, que os japoneses colocaram. Primeiro, a possibilidade de operar com diversos tipos de resíduos. Né, e, para isso, a gente tem uma variável que é a potência do plasma. Né? Por exemplo, os militares americanos eles estão derretendo sistemas militares como armamento, mísseis. Né? A segunda observação é que a alta temperatura do plasma pode controlar a emissão de dioxinas, né? São gases tóxicos. Daqui é a maneira sutil do japonês, né, de dizer que com uma boa temperatura você leva a dioxina a zero. Né?
Os gases produzidos, né, eles têm basicamente alta participação de monóxido de carbono e hidrogênio. Eles têm poucos resíduos, e esses resíduos eles podem ser lavados, né, e você obter um gás limpo, bem limpo. É mínima a produção de cinzas. É o jeito sutil do japonês dizer que não produz cinzas. Tá? Aqui eu comento uma coisa que eu deixei de comentar nas tabelas, principalmente na Ásia, né? Eles já têm várias usinas de incineração que produzem cinza. E a cinza era um problema. Então, eles já estão usando as usinas de plasma para processar essas cinzas. Então, as cinzas de incineração estão sendo levadas para a usina de plasma para serem reprocessadas. Tá? Então, é mais uma vantagem que está apresentando o plasma, né, para desaparecer com a ilha artificial de Singapura. Outra coisa que aponta é a possibilidade de reciclar metais que estão fundidos na escória. Então, todos os metais vão para lá. Né? Nós temos uma usina que já está funcionando em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. Essa usina é para processar material orgânico que vem, sobra da agricultura. Tá? É tipo sobra sólida de esgoto, vamos dizer assim. Né? E eu tive a oportunidade de ontem observar um exemplo da escória, né? Então, a grande parte é cerâmicos, vitrificado, né? Mas aparecem algumas gotas de metal. Ou seja, existe metal nisso e o metal vai para o final, a participação é pequena, ele forma gotas. Né? E as gotas ficam impressas no material cerâmico. Bom, outra descoberta que os japoneses colocaram é que a relação resíduo-escória é maior que 90%. Então, estão dizendo que a produção de gás é bastante elevada. Mas isso depende da gravimetria do lixo. Né? A gente pode, nesse reator, processar, por exemplo, até lixo sobra de construção civil, que tem pouco carbono, mas pode ser processado também. Né? A conclusão daquele documento é que a tecnologia de plasma é bem adequada à gestão de RSU. Né? Pode avançar, por favor? Bom, agora nós começamos a entrar nas particularidades da nossa implantação, da WePlasma. Né? Então, nós resolvemos, pelo menos até o momento, produzir dois tipos de módulos. Tá? A gente quer padronizar isso. É um módulo de 25 toneladas dia e outro módulo de 100 toneladas dia. Tá? Por que o módulo de 25 toneladas dia? Porque um módulo é capaz de atender um grande hospital. Tá? Tipo Einstein, Sírio, Beneficência Portuguesa. A grande maioria dos municípios do Brasil tem menos do que 25 mil habitantes. E, por lei, a questão de lixo é um problema municipal. A princípio, cada município teria que resolver o seu problema. Né? Então, se um município quiser
resolver o seu problema, ele implantar um módulo, está resolvido. Tá? Agora, vamos supor que exista um município que precise de 100 toneladas de dia. Né? Este pode ser atendido por uma unidade de 100 ou por quatro de 25. Né? A uniformização ela faz com que, do ponto de vista industrial, os componentes sejam padronizados e o custo cai. Né? A outra vantagem que a gente enxerga é operacional. Né? Se você tiver um município com quatro unidades de 25 e precisar fazer manutenção, você pode parar uma unidade de 25, faz manutenção nela, as outras três estão operando. Tá? Qual é o item que vai demandar mais manutenção? É o eletrodo, a tocha de plasma. Né? E, para isso, a gente visualiza a possibilidade de, num tempo razoavelmente curto, menos de meia hora, retirar o eletrodo, né? Levá-lo para manutenção e colocar um eletrodo novo ali. Né? Então, a parada para manutenção ela também vai ser bastante reduzida. Tá? Na nossa avaliação, um módulo de 25 ou um módulo de 100, né, seria implantável em 18 meses. E a tecnologia de todo o conjunto é 100% nacional. Nós não vamos ficar dependendo de nada do exterior. Tá? E não há grandes segredos aqui. Eu adianto que, apesar dessa tecnologia gerar continuamente patentes, né, nós não iremos desrespeitar nenhuma patente que esteja válida para implantar isso no Brasil. Tá? Não precisaremos pagar royalties para ninguém. Né? E com isso a gente gera soluções para a gestão de resíduos hospitalares, urbanos ou quaisquer outros. Né? Existem potenciais clientes, por exemplo, que têm demandas ambientais sérias, que eles precisam se livrar, por exemplo, de dormentes ferroviários em madeira, que estão contaminados por pesticidas, né? E a gente está advogando que essa solução nossa é excelente para isso. Para não falar do potencial de futura eliminação de aterros. Né? Pode avançar, por favor? Bom, em termos de diferenciais competitivos que a gente tem, e o maior competidor nosso é de incineração, né? Nós temos uma solução sustentável e altamente eficiente para eliminar resíduos. É mais eficiente que incineração. É uma tecnologia inovadora, mas como eu demonstrei, ela já está consolidada em países desenvolvidos do hemisfério norte. Então, nós não estamos correndo o risco técnico de desenvolver uma nova tecnologia que, a partir do zero e, no final das contas, resultar em nada. Né? Então, o item crítico, que é a tocha de plasma, né? No nosso grupo, nós temos uma solução 100% brasileira, né? E o nosso líder ele já tem mais de 20 anos de experiência com isto. Né? A gaseificação com plasma é a melhor solução em função de tudo que eu já descrevi. É uma solução limpa, carbono zero, energia renovável. Daqui para frente, a tendência da humanidade é produzir cada vez mais lixo. Né?
Então, nós precisamos de soluções desse tipo. E essa solução, a gente precisa ter, igual um avião, né? Para dar partida no motor do avião, a gente tem que ter uma fonte externa, né, que pode ser de solo, ou o avião precisa ter uma bateria carregada para dar partida. Então, uma vez dado partida na usina, ela se autossustenta e ela gera um processo de despachabilidade elétrica permanente, é 24 por 7. Então, nós estamos conversando com praticantes de energias que não são 24 por 7, tipo eólica e fotovoltaica, né? Porque se eles quiserem ter uma solução 24 por 7 e eles se aliarem a nós, eles fazem uma composição interessante, né? Eu já falei aqui de hidrogênio verde, o nosso é hidrogênio turquesa, né? E um aspecto a investigar e comprovar, né, realmente é comprovar que o hidrogênio turquesa ele é obtido a um custo mais baixo do que o hidrogênio verde. Ou seja, o processo de eletrólise, a gente imagina que vai, no futuro, deixar de ser utilizado, né? E, só mais uma vez, não existem ainda usinas ao sul do Equador. Ainda, né? Pode avançar, por favor? Esse é meu último slide, né? Fazendo um grande resumo, né, de tudo que eu falei. Nós queremos agregar valor à cadeia de processamento de resíduos. Isto encanta quem hoje opera com aterros, né? Porque o operador de aterro, a hora que ele deposita o lixo no aterro, acabou a cadeia, né? Então, a princípio, veja, a gente não vai criar, ou não pretende criar, problema nenhum na cadeia. A cadeia vai continuar mantida. Então, a coleta, transporte, transbordo, né, é, é, vai continuar funcionando como sempre funcionou, né? Isso mostra que a gente não vai enfrentar, ou não espera enfrentar resistências, né, dos grandes operadores de lixo hoje que estão congregados na Abrema, né? Ah, mas, vamos dizer, nós estamos ofertando para eles a possibilidade, olha, a cadeia de vocês, onde termina, a gente agrega um valor novo que é transformar o lixo em energia, tá? Então, aqui eu aproveito para dizer que a nossa solução ela tem já identificadas três possibilidades econômicas, né? O lixo, hoje, ele já tem um valor associado ao fato dele ser recolhido e levado para um aterro, tá? Então, o lixo urbano, ele tem um valor menor, tá? Mas o lixo hospitalar, ele tem um valor maior, tá? Da ordem de 10 vezes ou mais o valor do lixo municipal. Então, este é um valor. E dependendo de como a coisa seja feita, né, há um valor econômico associado aí. Imagine, por exemplo, que um grande hospital resolva fazer a usina dele no próprio hospital. Então, ele vai poder levar o lixo diretamente para a usina, nas suas dependências, tá? E vai economizar o 4.000 reais por tonelada que ele paga hoje, né? Dessa ordem de grandeza, tá?
O outro valor econômico é o valor econômico da produção energética, da energia elétrica, né? E isso aí é valor de mercado. Os nossos estudos mostram que essa nossa possibilidade é uma nova forma de oferta energética, ela se destina a ser a quarta maior, né, do Brasil, atrás da hidrelétrica, da eólica, da fotovoltaica. A quarta vai ser a energia vinda do lixo, né? A terceira possibilidade econômica, que não está aí ainda, que a gente está tomando algum cuidado para trabalhar, porque não existe na prática ainda, é créditos de carbono, né? E nós não sabemos ainda como inserir isso na nossa matriz econômica, né? Por isso, os resultados que a gente está distribuindo para potenciais clientes não contam não contam créditos de carbono, tá? E também, por segurança, nós estamos trabalhando com os impostos cheios, com zero desconto, né? Mas certamente, a hora que isso começar, a gente vai pleitear, né, subsídios governamentais para, nas esferas, né, federal, estadual, municipal, tá, no sentido de viabilizar a decolagem da tecnologia. Depois que ela tiver decolado, estabelecida, né, sendo sustentável, aí pode vir com os impostos cheios que não tem problema, né? Eu aqui coloco que os nossos cálculos mostram que dentro desse cenário, com impostos cheios e sem créditos de carbono, se a gente for colocar uma solução com 100% de lixo hospitalar, nós atingimos o payback em 3 anos. Para uma usina de 20 anos, né, é um bom prazo, né? E a TIR, né, a taxa interna de retorno, é elevada. Não vou colocar números aqui para vocês, né, mas posso, se alguém tiver interessado depois, a gente pode conversar com os nossos economistas. Ah, no caso do lixo urbano, tá, que é mais barato, né, o payback é da ordem de 6 anos, né, mas ainda assim está bom, né? Então, nós conversamos ontem com a Semasa, lá em Santo André, né? E quando eu falei desses prazos, eles que são doutores em lixo, né, eles é que disseram que era um bom prazo, né? Bom, continuando aí, nós vamos colaborar no aumento da sustentabilidade pelos vários aspectos que eu citei. Nós temos condição de transformar diversos problemas em soluções. Vamos gerar empregos de qualidade, né? Eu pego aquela foto do lixão, né? Você imagina pegar aquela menina e transformá-la numa operadora de usina, né? É uma solução social, ambiental, né, e humana muito melhor do que o que existe hoje. E aí, sem dúvida nenhuma, nós estamos com isso ajudando a criar um mundo melhor, né? Pode avançar, Hélio, por favor? Aqui é só para descrever os seis principais participantes da nossa equipe, né? O Stefan e o Christian são irmãos economistas, né?
O Stefan é um jovem de 34 anos, é o nosso CEO, é o nosso chefe. Eu, o Lapa e o Mário somos engenheiros. Eu sou aeronáutico, o Lapa é mecânico pelo ITA e o Mário é elétrico pela USP. E completa a equipe a Silmara, que é a minha esposa, que é especialista, né, tem MBA da USP em recursos humanos e organização, desenvolvimento organizacional. Mais um slide, por favor, Hélio. Então, fechamos a apresentação aí, né, com o nosso e-mail, com esse contato aí vocês atingem todos, e o telefone celular com o WhatsApp do Stefan, tá, e do Lapa.